Oi, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho das causas. Eu gostaria de passar para vocês alguns exercícios de controle das emoções, tá? E para vocês conseguirem se acalmar, se sentirem melhor, com menos dor emocional. Só que eu acho que já é muito difícil para qualquer pessoa que tem TPB aplicar esse tipo de exercício. Exige muito esforço, treino diário, enfim, é muita disciplina, é bem difícil. Então, se vocês não souberem as causas, enfim, o que acontece na mente de vocês, fica praticamente impossível aplicar é, esses exercícios que eu quero passar. Então, assim, primeiro eu vou falar um pouquinho das causas, tá? Para vocês entenderem melhor. Eu acho que como muitos de vocês sabem, 75% das pessoas que têm TPB sofreram abuso sexual, tá? Mas tem 25% que não. Então, portanto, não é só isso. Enfim, não é só, né? Parece que é uma coisa pequena. Mas só esse motivo não leva uma pessoa a ter TPB, tá? E existem abusos físicos, existem abusos psicológicos que fazem assim, um grande papel aí. Tá? As causas do TPB são basicamente são biosociais, tá? O que significa isso? Genética mais fatores ambientais. A genética inclui pais que são impulsivos ou que mudam de humor rapidamente ou têm uma natureza mais agressiva, ou pode ser também que eles tenham algumas doenças mentais, tá? Isso também é possível. Só que existe algo que não é muito. Na verdade, eu nunca vi nenhum site aqui no Brasil que se chama validação. Primeiro eu vou explicar o que é validação, tá? Eu vou usar um exemplo de um médico especialista em TPB. Ele deu esse exemplo num congresso que aconteceu nos Estados Unidos e funciona basicamente assim. Ele falou o seguinte: imaginem uma casa que tenha um ar-condicionado central, tá? E você tá com muito calor, você mora nessa casa, você tá com muito calor, e aí você ligou o ar-condicionado no máximo. Então chega o seu amigo, ele começa a sentir muito frio lá dentro, e sem falar absolutamente nada pra você, ele vai lá e reduz a potência do ar-condicionado. Nesse momento, o que ele está fazendo é invalidando o fato de que você está morrendo de calor. É isso que ele está fazendo. Apesar de não ser uma coisa, enfim, não é nada demais, eles podem tentar entrar no acordo, quem está com frio, colocar uma jaqueta, enfim. A gente tem que pensar isso quando se tratam de emoções, tá? Não que invalidação seja algo ruim. Ele deu outro exemplo, por exemplo, que o filho dele pediu a ele, o filho dele tem 18 anos, pediu a ele um carro. O que ele fez? Ele primeiro validou a experiência do filho para depois invalidar. Então, o que ele fez? Ele disse para o filho: olha, eu entendo porque você quer um carro. Se tivesse a sua idade, eu também gostaria de ter um carro. Ele não foi cínico, ele foi realmente sincero. E aí, depois que ele disse isso, ele falou: olha, apesar disso, eu não vou te dar um carro. Então, ele invalidou o filho, ele validou para depois invalidar. O que acontece com as pessoas com TPB é que elas já nascem hipersensíveis, com uma sensibilidade muito grande. Como eu já disse, não tem nada errado em ser hipersensível. Muitos artistas, eu acho que a grande maioria deles, escultores, pintores, músicos, né, de grande sucesso, tinham e têm uma sensibilidade maior do que as outras pessoas. Agora, vamos imaginar essa criança hipersensível, quer dizer, a mínima mudança de humor numa outra pessoa ou uma situação difícil causa uma turbulência dentro dessa pessoa, tá? Então vamos imaginar que essa criança é hipersensível e, e que ela é invalidada, tá? O que significa isso? Por exemplo, ela demora mais para se sentir melhor, quando ela tá chateada, ela chora durante mais tempo, ela demora para se acalmar quando tá com raiva. E aí os pais, eu acho que a sociedade em geral tende a se comportar da seguinte maneira. Por exemplo, para com isso, você não tá com tanta raiva, não é possível. Ah, vai, você tá sendo mimado, mimado, não é tão grave assim. Quer dizer,
é tão grave assim para aquela criança, porque realmente ela sente daquela maneira, ela é hipersensível. Quando eu falo hipersensível, que a pessoa sente as coisas de uma forma mais intensa, as pessoas têm um pouquinho de dificuldade em entender isso. Então eu uso um exemplo da Tammy Green, que é uma borderline em recuperação, que hoje dá palestras no mundo todo e também dá coaching, ela ensina as pessoas a se sentirem de outra forma, agirem de outra forma, assim como ajuda familiares a entender o que é o TPB e também ajudarem as pessoas que sofrem com isso. Ela falou o seguinte, que as pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline, elas sentem como, vamos dar um exemplo aí, imagina uma pessoa que não tem esse transtorno, tá, e que ela passou assim a pior situação da vida dela. Tá? Pode ser a morte de um parente, eu tô falando de coisas realmente extremas, eu não tô falando de uma coisa pequena, tá? Então imagina a pior situação que essa pessoa passou na vida dela. Agora, dá uma multiplicada nisso por 100. Bom, é assim que uma pessoa com TPB se sente praticamente a maior parte do tempo, tá? Então, quer dizer, não é porque ela quer se sentir assim, não. Isso realmente acontece, ela se sente dessa forma. Então, eu acredito o seguinte, que uma pessoa que foi, eu acredito, né? Isso é um fato. A pessoa que foi invalidada constantemente, né, as emoções dela, o que acontece? Se você diz para uma criança, olha, você não pode sentir assim, é errado sentir assim, você está exagerando. Essa criança inconscientemente cresce pensando, bom, se é errado ser quem eu sou, se é errado sentir como eu sinto, né, se é errado agir da maneira que eu ajo, então quem eu sou, né? E esse é um dos centros, é uma das bases do transtorno de personalidade borderline, que é a pessoa ter um distúrbio de identidade. Ela não sabe quem é, porque ela não teve a validação necessária para construir o self, para construir o eu. Então, ela cresce sem ter a mínima ideia de quem ela é, porque o tempo todo disseram para ela que ela não podia ser o que ela era, que era errado ser o que ela era, tá? Aí a gente tem que pensar o seguinte, em alguns casos, tá? Eu não tô generalizando, eu tô dizendo que em alguns casos, e isso acontece até em muitos casos, os pais não são monstros, não são culpados disso ter acontecido, tá? O que acontece é que, como uma mãe de uma menina borderline, uma vez eu li, ela disse o seguinte, que ela foi uma mãe normal, né? Uma mãe boa, uma mãe normal. Só que a filha dela precisava de uma mãe com habilidades especiais, né? Então, eu vejo dessa forma, né, que às vezes os pais, também tinham problemas, tá? Eu tenho uma mãe muito impulsiva, nossa, ela ficava com muita raiva por coisas pequenas, mas eu acho que ela também não sabia controlar essa raiva. Na verdade, e ela tinha essa coisa de, olha, levanta a cabeça, por que você tá assim? Eu acho que quando ela fazia isso, de levanta a cabeça, ela queria o melhor pra mim, né? E essa coisa dela não conseguir controlar a raiva também não estava ao alcance dela, né? Ela simplesmente não conseguia. Então, eu acho que em alguns casos a gente não pode culpar os pais, tá? Realmente, e também nem culpar a nós, porque eu acho que hipersensibilidade não é nada de errado, né? Esse que é o problema, existe aí os dois lados, né? Então, eu acho que é importante vocês saberem disso, tá? Essa questão da validação, até mesmo no tratamento, quer dizer, é importante, eu acho que o ideal seria que as famílias também fossem tratadas para aprender a lidar com as pessoas que sofrem com TPB, para aprender o sistema de validação, né? Porque elas também foram invalidadas constantemente
não só com esse tipo de coisa de dizer, ah, você tá errado e tal, você não pode sentir assim. Mas também, por exemplo, vamos imaginar que uma criança vamos imaginar um adolescente. Um adolescente tirou uma nota, sei lá, uma nota 10 numa prova, que pra ele foi super difícil, e ele chega pros pais e fala, olha, eu tirei 10. E os pais, porque estão muito ocupados, enfim, estão estressados por outro motivo, falam, legal, que bom, parabéns. Essa cara meio de, vamos dizer, essa não empolgação é entendida como desprezo, tá? É, essa cara também é uma invalidação. Então, para uma pessoa hipersensível, isso é muito forte. Eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos mostrando como que os borderlines entendem a afeição de uma pessoa, né? A pessoa vai ficando com raiva, 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 e o borderline consegue perceber isso 4 vezes mais rápido do que uma pessoa normal. Então, quer dizer, ela acaba sofrendo muito com essa percepção rápida, né, de raiva e até mesmo de amor. Por exemplo, um, um cara, uma menina que vocês conheceram, de repente pode dar um sorriso amável e vocês já entenderem como, nossa, ele tá super afim de mim, ou ela tá super afim de mim, ela me ama, ele me ama. Entendem? A expressão facial é entendida pelos borderlines e pelas pessoas hipersensíveis de uma forma muito mais rápida, tá? Isso no cérebro, do que uma pessoa que tem uma saúde mental perfeita, tá? Se bem que eu acho isso muito difícil hoje em dia. É, Gente, eu acho que por enquanto é só. Se eu sentir que faltou alguma coisa, eu falo pra vocês, mas eu acho que a questão aí da validação e da invalidação é algo que eu queria deixar claro, que eu acho que é um dos fatores básicos do desenvolvimento do transtorno de personalidade borderline. Então, até a próxima, que todos vocês tenham um ótimo final de semana. Um beijo!